De novo a série de síncope no eletrocardiograma. E de novo sobre o intervalo QT, as suas medidas corrigidas pela frequência cardíaca, só que desta vez vamos falar sobre como corrigir o intervalo QT já corrigido pela frequência cardíaca quando o complexo QRS é alargado. Atenção, gente, quando o complexo QRS é alargado, o QT corrigido deve ser corrigido pela fórmula de Bogossian. Para fazer isso de uma maneira mais prática e mais fácil, nós vamos fazê-lo através do aplicativo qtc.mocha.app, que você pode acessar no link aqui da descrição ou no site da krameracademy.net. Por que isso é necessário? Porque todas as fórmulas de correção do complexo QRS foram feitas com QRS estreito. E quando o QRS é alargado, isso falsamente alarga o intervalo QT. Nós precisamos dar uma reduzida nessa medida quando ela é feita em portadores de QRS largo. Nesse exemplo, nós temos aqui um paciente com bloqueio de ramo direito associado a um bloqueio da divisão anteromedial do ramo esquerdo, ou também chamado bloqueio septal do ramo esquerdo. O QRS é claramente alargado, maior do que 3 quadradinhos. Nesse caso, 3 quadradinhos valem 3 milímetros, que em milissegundos valem 120 milissegundos. Aqui vale bem mais do que isso, né? Nós vamos fazer uma fotografia desse eletro, abrindo o aplicativo qtc.mocha.app, usando a câmera do seu celular, ou você também pode ir na galeria se a foto já foi fotografada e está em algum lugar lá. Aqui eu gravei no nosso download. E vamos abrir a foto que está aqui na tela. A foto já aparece aqui no aplicativo, a gente vai dar um zoom para encontrar um ponto melhor em que eu possa medir isto. Vamos pegar aqui V2, por exemplo, fazer um bom zoom aqui. Essa vai ser a nossa medida. Vamos sair do zoom aqui. Você pode fechar, ocultar as dicas visuais para evitar que essas dicas apareçam. Muito bem, nós temos aqui um zoom do nosso eletrocardiograma com QRS largo para medirmos o intervalo QT. Então, a primeira coisa é calibrar o que são 5 milímetros na tela. Vamos calibrar aqui, por exemplo. Aqui começa um quadradinho de 5 milímetros e aqui termina esse quadradinho. Agora a gente vai para a etapa 2, que é finalmente a etapa de medir o QT. Vamos começar no começo do QRS até o final da onda T. E agora, para a medida da frequência cardíaca. A gente vai medir o intervalo RR e uma vez feito o medido do intervalo RR, calcular. Quando a gente faz esse cálculo, ele nos dá um intervalo QT corrigido de 488 milissegundos, que para um homem é um intervalo aumentado. Como o intervalo está aumentado, esse paciente tem algum risco de desenvolver arritmias como torsade de Poin, como vimos em outros vídeos. Mas neste caso em particular, o QRS é alargado. Então nós precisamos corrigir a fórmula através de Bogossian. Repare que no final do aplicativo, depois do cálculo feito, existe uma pergunta. O QRS é largo? Nesse caso a gente precisa aplicar a correção de Bogossian. Vamos clicar aqui. E ele vai abrir uma janelinha que vai perguntar para você qual é o tamanho desse complexo QRS. Nós vimos ali que ele tem um tamanho de 5 milímetros, é um QRS bem alargado, né? Vamos colocar aqui 5 quadradinhos de largura daquele QRS e aplicar a correção. Repare que nesse caso, com a fórmula de Bogossian corrigida, o nosso intervalo QT passou a entrar na zona de normalidade, agora 388 milissegundos, e na zona azul do nosso gráfico de QT corrigido pela integral em milímetros no papel. Veja como é importante corrigir pela fórmula de Bogossian quando você já tem um QT corrigido e o QRS é largo. Gostou desse conteúdo? Ele está no nosso site da Kramer Academy, na krameracademy.net, no blog de ECG da Kramer Academy, e o conteúdo todo é direcionado às referências do livro A Arte da Eletrocardiografia, e os links estão aqui na descrição se você quiser se aprofundar mais no assunto. Obrigado pela sua audiência, nos vemos na próxima série de vídeos.